de novo ali, continuando a nossa discussão sobre o período pombalino. No último bloco, nós estávamos falando sobre a instituição da derrama. Eu li extinção, que estava na linha de cima, desculpe para vocês. A instituição da derrama. Então, era um imposto, foi instituído por Marquês de Pombal, que, na realidade, ele estipulou uma determinada quantidade de ouro que deveria ser arrecadado anualmente no Brasil. Como a arrecadação, vamos dizer assim, do ouro estava diminuindo cada vez mais, porque as minas estavam, né, vamos dizer assim, se escasseando, estava acabando o ouro no Brasil, afinal, mais de 50 anos do ouro sendo explorado no Brasil, a um determinado momento que começa a acabar. Marquês de Pombal, então, achava que esse ouro estava sendo desviado, estava sendo contrabandeado. Então ele estipulou uma quantia que deveria ser arrecadada anualmente. Era uma coisa de 250 arrobas, se não me engano. E se não arrecadasse essa quantia em ouro estipulada pelo governo português, viria o dia da derrama, que era o dia da cobrança dos impostos atrasados. A gente vai falar melhor quando nós comentarmos a respeito da Inconfidência Mineira, mas a instituição da derrama era dia da cobrança dos impostos atrasados. Foi instituída também durante o governo pombalino, né, assim, a fim de arrecadar mais e, obviamente, com a maior arrecadação, melhorar a situação econômica de Portugal. Outra ação de Marquês de Pombal foi o incentivo à instalação de manufaturas no Brasil. Ele incentivou que se desenvolvesse no Brasil indústrias, porém, naquele período, tudo era muito atrasado, né, assim, muito devagar, muito difícil. Não havia acontecido ainda a Revolução Industrial na Inglaterra. Desculpe. A Inglaterra estava num processo que vai desembocar mais ou menos por volta de 1780, né, o que a gente chama de Revolução Industrial. Mais ou menos, não tem uma data fixa, né, de Revolução Industrial. Quem coloca 1780 foi um grande historiador contemporâneo chamado Eric Hobsbawm. Esse daí, então, é a figura de Marquês de Pombal, pousando todo pomposo, né, assim, Pombal pomposo, né, mas depois ele acabou tendo vamos dizer, uma vida não muito legal posteriormente. O Marquês de Pombal, ele estava no governo quando ocorreu, eu falei para vocês, lá o terremoto de 1755, posteriormente ele reconstruiu Lisboa, ele conseguiu reconstruir Lisboa, que é uma cidade lindíssima hoje, e tem muitas construções desse período lá em Portugal, lá em Lisboa hoje. Você vai lá, isso daqui foi reconstruído no período de Marquês de Pombal, até o vinho do Porto ele demarcou a região que é no norte de Portugal, a região do Porto, que é um vinho que é exclusivo daquela região, por causa do clima, por causa do solo. Ele demarcou aquela região e o vinho do Porto só pode ser produzido lá. Mas não tem vinho do Porto em outras localidades? Não tem. Quando é produzido em outra localidade, não é vinho do Porto. Mas ele posteriormente, então, ele reconstrói Lisboa, né, depois do terremoto, e com a morte do Dom José I, ele acaba sendo afastado do governo. Marquês de Pombal é afastado do governo. Dom José I morre, quem assumiu o trono foi a filha de Dom José I, Dona Maria I, que ela é conhecida como Dona Maria I a Louca. A Dona Maria I ela não gostava do Marquês de Pombal, por isso assim que ela assume o trono português, ela é considerada a primeira rainha portuguesa. Você tem anteriormente, lá, se não me engano, no século XII, teve uma rainha também, Dona Teresa, só que ainda não é no período que eles consideram que Portugal já havia conquistado sua independência. Por isso que Dona Maria I é colocada como a primeira rainha portuguesa. Mas Dona Maria I morreu o seu pai, ela assume o governo. A Dona Maria I não gostava de Marquês de Pombal por causa de determinadas ações que haviam sido tomadas por Marquês de Pombal na administração portuguesa. E a Dona Maria I afastou o Marquês de Pombal da administração portuguesa. Vai começar um período, então, chamado a Viradeira. Tá lá, Dona Maria I instituiu uma série de medidas que foram chamadas a Viradeira. A viradeira, né? Estou falando com o sotaque português, a viradeira. O Marquês de Pombal, ele volta para sua cidade, só que ele continuou tentando tomar algumas ações políticas
o que acabou fazendo com que ele fosse posteriormente até processado, acabou até sendo condenado à prisão, aí depois conseguiram retroceder, teve uma série de problemas. O Marquês de Pombal, na realidade, ele vai morrer meio que no ostracismo, ou seja, esquecido. A Dona Maria I baniu ele mesmo, vamos dizer assim, das cortes. O Marquês de Pombal ele só vai ganhar mesmo, vamos dizer assim, uma relevância depois da sua morte, que vão perceber que ele foi um bom administrador para Portugal. Só que no período que a Dona Maria I assume, muita gente tinha raiva do Marquês de Pombal por causa das ações que ele tomava, que eram ações por vezes que prejudicavam muita gente. Então o Marquês de Pombal, quando a Dona Maria I afastou o Marquês de Pombal, muitos políticos aceitaram, né, muitos burgueses, né, portugueses aceitaram, que eram os comerciantes, aceitaram e até apoiaram a Dona Maria I. Por isso, o Marquês de Pombal acabou ficando afastado totalmente das cortes portuguesas, não volta mais vamos dizer assim, a trabalhar na área administrativa de Portugal, morreu no ostracismo, ou seja, no esquecimento. Dona Maria I, então, ela institui uma série de medidas diferentes, né, que também era uma tentativa de melhorar Portugal economicamente, mas algumas medidas foram muito complicadas, inclusive para o Brasil, e foram, na verdade, retrocessos para Portugal. As medidas tomadas por Dona Maria I foram chamadas de avradeira, como eu falei para vocês, a viradeira. Algumas medidas tomadas por Dona Maria I. Ela afastou o Marquês de Pombal da administração, mandando-o para o exílio. Ele ficou no ostracismo. Outra medida tomada por ela, proibição da realização de manufaturas no Brasil. Essa é uma ação de retrocesso. Ou seja, ela não queria que no Brasil fosse produzido nada, que fosse fabricado nada, não produzido, fabricado. Produzido poderia produzir, por exemplo, o açúcar poderia, mas fabricar nada. Com essa medida, a Dona Maria I, ela gera um atraso até industrial para o Brasil. O Brasil vai ter sua industrialização muito tardia, né? O Brasil vai ter o seu primeiro grande impulso industrial com a Primeira Guerra Mundial, 1914. Um dos motivos do Brasil se industrializar tardiamente é essa medida tomada por Dona Maria I, que proibia a realização de manufaturas no Brasil. Mas por que ela fez isso? Porque ela colocou Portugal de volta na dependência da Inglaterra. Está lá, outra ação tomada por ela. Quando ela coloca de volta Portugal na dependência da Inglaterra, ela assina um tratado, né, com a Inglaterra, e aí a Inglaterra, por exemplo, exportava muitos produtos para Portugal e para as colônias portuguesas, tudo aquilo que eles produziam, enquanto Portugal exportava vinho para a Inglaterra. Foi uma medida muito tonta, né, assim, que acabou, na verdade, criando uma dependência de Portugal em relação à Inglaterra. Uma dependência muito forte, o endividamento, que vai refletir, inclusive, na independência do Brasil posteriormente. Então, algumas das medidas que ela tomou, afastou o Marquês de Pombal, proibiu a realização de manufaturas no Brasil, colocou Portugal de volta numa dependência com a Inglaterra. Essa é a Dona Maria I, a louca. A Dona Maria I, ela era doidona, que nem eu falei para vocês, né, assim. Num primeiro momento, é óbvio, quando ela assume o governo português, quando ela se torna rainha de Portugal, ela ainda não era considerada uma mulher que tinha problemas mentais. Mas aí ela ficou muito abalada com a morte do pai dela, ela ficou abalada depois com a morte do seu primeiro filho primogênito, que deveria ser o rei de Portugal posteriormente. Ela fica abalada, depois o seu marido mais para frente, Dom Pedro III, Dom Pedro III também vai falecer, então ela fica muito abalada. Dizem alguns historiadores, alguns pesquisadores, que ela tinha esquizofrenia. Então ela foi ficando cada vez mais doida, né, assim. Às vezes ela estava andando pela cidade de Lisboa, ou não, ou outras cidades também, mas aqui no Brasil também aconteceu, né, dela andar aqui pela cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, na realidade não andando, né, dentro de uma liteira, aquelas espécie de vamos dizer, casinhas que eram, vamos dizer assim, carregadas pelos escravos. Ela estava dentro de uma liteira, daqui a pouco ela começava a gritar que nem louca. Ela gastava muito dinheiro também com a Igreja Católica, fazia procissões. Precisamos fazer uma procissão em homenagem ao meu marido falecido. Ia lá e fazia uma procissão. Precisamos fazer uma novena em homenagem ao meu filho falecido. E fazia a novena. Ela dava muito dinheiro para a Igreja Católica.
também colocam Dona Maria I como uma mulher muito benevolente, né, assim. Só que ela foi ficando cada vez mais louca e aí acabou se mudando o governo. Como mudando o governo? Colocando o filho dela, que seria o segundogênito, né, o segundo filho dela, como o príncipe regente de Portugal. O primeiro filho dela havia falecido, o segundo era o Dom João, que acabou se tornando o príncipe regente de Portugal. O Dom João, príncipe regente de Portugal, era um gordinho, meio assim com um cara, vamos colocar até dessa forma, um cara de bobo, achavam ele muito burro, mas ele não foi um cara burro no governo, não. O Dom João ele não tinha sido preparado para ser o rei de Portugal, mas ele vai ficar, vamos dizer assim, durante muito tempo no governo português, vai tomar uma série de ações, entre elas ele vai vir para o Brasil com toda a família real portuguesa quando os franceses invadiram Portugal. Então Dona Maria I ficou doida, quem começou a governar Portugal foi o príncipe regente Dom João. Com a morte da Dona Maria, o Dom João é coroado aqui no Brasil, que ele morava no Brasil na época, com o título de rei de Portugal, Dom João VI. Então tá aí Dona Maria I, né, uma gravura dela, né, uma pintura da Dona Maria I. Agora a gente vai começar a comentar um pouquinho sobre os movimentos emancipacionistas que eu comentei com vocês no início, né, dessa aula de hoje. Né? Os movimentos emancipacionistas, o que são? Movimentos que buscavam a independência do Brasil em relação a Portugal. Porque Portugal, por diversas vezes, vamos dizer assim, não deu o devido valor ao Brasil, ou explorou de uma maneira muito forte o Brasil, provocando, vamos dizer assim, animosidades da população brasileira, provocando, vamos dizer assim, o enraivecimento da população brasileira em relação às medidas tomadas pelo governo português. Então tá lá, eu coloquei para vocês ali os movimentos emancipacionistas, como o nome já diz, queriam a independência do Brasil. A gente vai falar de 3 movimentos emancipacionistas, né, que ocorreram no Brasil. Esses movimentos emancipacionistas, eles vão ocorrer principalmente no século XVIII, mas também no século XIX. A gente vai comentar hoje sobre a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, 1789, a Conjuração Baiana de 1798 e a Revolução Pernambucana de 1817. Foram 3 movimentos emancipacionistas muito importantes, né, que ocorreram no Brasil. Eles foram influenciados principalmente pelo quê? Pela independência dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos que ocorreu no dia 4 de julho de 1776, na realidade, é ali que é colocado, né, vamos dizer que é elaborada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, por Thomas Jefferson, né, 4 de julho de 1776. Os Estados Unidos só vai ficar independente mesmo em 1783, mas 1776 marca a independência dos Estados Unidos, que influenciou esses movimentos emancipacionistas aqui no Brasil. Muitas ações tomadas pelos colonos americanos ou estadunidenses, como queira, acabaram sendo ações que foram tomadas também dentro desses movimentos emancipacionistas brasileiros. Vamos dizer assim, outra influência muito forte sobre esses movimentos emancipacionistas que ocorreram no Brasil foram as ideias iluministas. Lembra que eu comentei com vocês, né, nos blocos anteriores, o iluminismo foi um movimento que ele era contra principalmente o absolutismo. Por quê? Porque você tinha muitos reis que assumiam o poder e eles acabavam a ter um poder muito forte, um poder absoluto, e esse poder eles se corrompiam, eles acabavam se corrompendo nesse poder, tomando medidas que eram medidas muito erradas. Você tem vários movimentos que ocorreram, né, ali, vários movimentos que ocorreram, vários reis que foram absolutistas e por vezes até, vamos dizer, toscos nesse absolutismo. Então o iluminismo era também vamos dizer assim, foi um movimento que influenciou muito esses movimentos emancipacionistas no Brasil. No outro bloco eu falo um pouquinho mais, a gente fala até da Revolução Francesa. Até o próximo bloco.